Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do jogo do ano para o Grêmio contra o Fluminense nesta terça-feira no Rio de Janeiro, porque o Renato Portaluppi tem desfalques de última hora e eu vou te falar sobre o provável time que tem surpresas, hein? Pode ter novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E aí, turma, já tô nervoso, né? Porque, assim como vocês, eu também considero esse o jogo do ano, o jogo que vale a temporada do Grêmio. Poxa, Chico, mas aí acabou o ano para o Grêmio? Sim. Sim, porque o Grêmio não tem mais nenhuma, ou não terá, caso seja eliminado, nenhuma aspiração de qualquer coisa significativa na temporada. Não tem mais sequer calendário, né? Disputará apenas o Campeonato Brasileiro num modorrento e monótono campeonato de permanência, porque não vamos imaginar aqui que faltando 15 jogos, o Grêmio tem um pouco mais aí, né, porque tem 2 a menos, o Grêmio vai fazer um campeonato de G6, de G4, que ainda assim seria algo frustrante, né, mas muito melhor do que a situação que está posta hoje. Né? Mas aí seria a meta do Grêmio, terminar na frente do Inter, nessa rivalidade que já nos ajudou muito e nesse momento ela nivela por baixo, né? Ganhamos o Gauchão, beleza, o ano foi mais interessante. Ficamos na frente no Brasileiro, legal. Enquanto o amiguinho estivesse ferrando, a gente está bem. É muito pequeno, né? Para duas equipes que ganharam tanto na sua história. E nesse momento, o Grêmio tem a chance de chegar numas quartas de final de uma Libertadores. Isso envolve premiação, isso envolve você ter mais 2 datas daqui para frente, né? Contra Atlético Mineiro ou São Lourenço, e aí, de verdade, o Grêmio avançando contra o Fluminense, jogo igual, tá? Seja contra o Atlético ou contra o São Lourenço, o Grêmio tem condições de encarar, de enfrentar, pode até ser eliminado, mas acho que muda. Muda porque os reforços estão chegando agora, o Renato está ainda encontrando esse time, e a gente está falando de mata-mata, jogos de Copa, em que o Grêmio estará de volta para sua casa. Então tem todo esse fator para, sei lá, você fazer 2 jogos e estar na semifinal de uma Libertadores. E aí faltariam 3 jogos para o tetracampeonato. Eu estou sendo muito otimista aqui? Não. Eu estou colocando possibilidades. O Grêmio joga contra o Fluminense, a chance de se aproximar de algo que talvez o torcedor nem tenha pensado nessa temporada. Uma temporada muito acidentada, uma temporada com muitos problemas de logística, com a tragédia da enchente, com o Grêmio se atrapalhando no Campeonato Brasileiro, com reforços chegando tardiamente. Tudo isso não nos colocou uma expectativa muito alta para esse ano. E, de repente, as coisas foram acontecendo. E é o que eu sempre falo, em Copas, o Grêmio já frustrou o seu torcedor na eliminação da Copa do Brasil, quando todo mundo imaginava que o Grêmio passaria pelo Corinthians, porque o Corinthians não está numa fase também auspiciosa, né? Inclusive está na zona do rebaixamento. E o Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians nos 2 confrontos, nos 3, aliás, né? Porque também no Campeonato Brasileiro foi 2-2. Teve problema de arbitragem aqui e ali, mas eu estou dizendo que o Grêmio foi incompetente, até pela maneira como as equipes jogaram, se enfrentaram. O Grêmio poderia ter avançado e hoje estaria numas quartas de Copa do Brasil também. Mas isso ficou pelo caminho. E agora restou a Libertadores, que é espetacular, mas ela é mais difícil, né? Porque você vai ter avançando talvez o Atlético Mineiro, talvez Palmeiras ou Botafogo, Flamengo provavelmente, São Paulo, assim, cara. Ela vai afunilando, evidentemente. Mas as equipes também vão se entredevorando. E daqui a pouco ali na frente você começa a ter 5, 3... 2 jogos para conquistar um título que seria fantástico. Então, assim, não dá para a gente pensar nisso agora. A gente tem que pensar no Fluminense. Mas entender que é o jogo que vale a temporada. Porque o Grêmio passando, melhora a autoestima, dá forças para o Grêmio decidir na sua casa ali na frente, né, voltar a jogar na sua casa, os reforços mais encaixados e o ano... acho até que praticamente estaria salvo, na minha opinião. Com tudo que aconteceu, o Grêmio se mantendo aí numa condição interessante de Campeonato Brasileiro e chegando até umas quartas de Libertadores, cara, o ano estaria praticamente salvo. E aí dá para sonhar, né, gente? Com chance de chegar até uma semi ou até uma final. Vamos lá, muitas equipes são campeãs encorpando nas Copas na reta final. E as Copas já nos mostraram que isso é possível. Contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que é um Fluminense que também tem problemas,
não tem Marcelo, não tem Diogo Barbosa, não tem... parece que o Mano Menezes testou o Guga na lateral esquerda, porque o esquerdinha teve problemas no primeiro jogo, né? Ele acabou comprometendo com a penalidade, depois a falta. O Reinaldo, por outro lado, acabou marcando os 2 gols da virada do Grêmio no Couto Pereira, uma grande vantagem. O Grêmio joga por 2 resultados, é uma grande vantagem, sim. O Grêmio joga por vitória e empate para se classificar. O Fluminense precisa ganhar o jogo do Grêmio por 1 gol para levar para pênalti, por 2 gols para passar direto. Então, é uma missão difícil do Fluminense. E o Grêmio tem que segurar isso, tem que fazer um gol, tem que tentar vencer o jogo. O Grêmio não pode simplesmente entender uma estratégia como sofrimento, como saber sofrer, né? Porque senão vai ser martelado o jogo inteiro com jogadores ainda bem interessantes, apesar de todos os desfalques. Não tem o Cano também, o Mano Menezes. Mas tem Ganso e Arias, que descansaram, que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, não jogaram contra o Corinthians, que são talvez os melhores jogadores do time. Tem o Martinelli, provavelmente, no meio de campo. Tem o André, que é um volantaço absurdo. Tem o Thiago Silva, tem o Fábio. São jogadores muito interessantes. E um Fluminense que vai precisar atacar o Grêmio. Tem o Serna, que é um cara que chegou faz pouco. Tem, bom, o John Arias eu já falei. Tem o Cauã Elias, que é um jovem que merece muita atenção. É um time bem chato esse Fluminense, que, claro, está na zona do rebaixamento, está vivendo uma instabilidade. Não conseguiu ganhar do Corinthians também no final de semana, mesmo sendo mandante, mas, como eu disse, com desfalques. Cara, jogo de Copa. Jogo de Copa, e o Grêmio vai ter que se preparar para jogar jogo de Copa, onde tudo pode acontecer. E por isso que eu espero que o Grêmio vá lá para buscar um gol, porque aí vai obrigar o Fluminense a fazer 3 gols para se classificar. É isso que o Grêmio precisa fazer. E o Renato acho que está entendendo dessa forma. Porque aí eu vou dizer para vocês que a grande questão nesse momento é se ele joga com 3 zagueiros ou não. Por quê? Porque muda completamente a formatação tática, né? O Renato não gosta dos 3 zagueiros, mas ele sabe que os 3 zagueiros dão uma sustentação mais interessante até para você poder jogar ou com o Jeromel ou com o Kahneman, que provavelmente retorna nesse jogo, mesmo de 2, 3 jogos afastado. O Kahneman é um símbolo do Grêmio, ainda mais numa Libertadores. Ele precisa de cobertura, ele precisa de, digamos, alguns puxões de orelha, algumas orientações, mas é difícil controlar o Kahneman, né? Que já entra em campo praticamente tomando um cartão, só por entrar. Ele respirou, tomou um cartão amarelo. Então, eu acho arriscado, mas também sei o que o Kahneman pode trazer de bom. Então, você tem o ônus e o bônus quando você tem o Kahneman em campo. O jogo contra o Huachipato, por exemplo, ele foi um gigante, um fenômeno. Ele terminou embarrado dos pés à cabeça. E o Grêmio consegue uma classificação, uma vitória incrível para a próxima fase, depois de ter perdido os 2 primeiros jogos na fase de grupos. O PP e o Duqueiroz estão fora da lista de relacionados. E isso estranha um pouco porque não foi explicado o motivo. E o Duqueiroz, cara, talvez, no meio de tantos problemas contra o Bahia, em que o Grêmio perde o jogo no Brasileirão, tenha feito a sua melhor partida pelo Grêmio. E, de repente, ele saiu sentindo dores, né? Não foi relacionado, provavelmente alguma preservação, algum desgaste, alguma lesão que o Renato vai nos informar na entrevista coletiva depois. Viu, Renato? Não sabemos, tá? Então, é importante a entrevista também para isso, para que haja o esclarecimento. E aí, 3 zagueiros ou não? A informação do César Fabres, da Rádio Imortal, pessoal que está lá no Rio de Janeiro, muitos veículos identificados, né? A rapaziada que cobre o Grêmio já está no Rio de Janeiro lá fazendo uma festa e também trazendo muitas informações. O Alex Bagé, meu amigo, o Diogo Rossi, a turma toda lá. Cara, o César Fabres trouxe a informação de que o time que o Renato treinou no CT do Vasco da Gama nesta segunda-feira foi com 3 zagueiros, Kahneman, Gemerson e Gustavo Martins, sem o Cristaldo, com Dodi e Vidiaçante no meio, e 3 atacantes, Pavon, Soteldo e Bright White. Vamos lá. Marquezinho no gol, João Pedro e Reinaldo nas laterais, o trio de zagueiros com Gemerson, Gustavo Martins e Walter Kahneman, Dodi e Villaçante no meio, Pavon e Soteldo nas beiradas e o Bright White na frente. Esse foi o time que o Renato treinou. Faz sentido, porque, primeiro, tendo o Pavon, eu sei que o Pavon não está vivendo a melhor fase técnica dele, tá? Mas o Pavon ele tem um comprometimento pelo corredor. O Pavon marca muito, então ele volta muito e ataca o espaço. O Fluminense vai atacar, o Fluminense cederá espaços. Então, o Renato quer abrir os lados do campo com Soteldo e Pavon. Eu preferiria o Gustavinho? Preferia. Acho que ele vai deixar para o segundo tempo, ele está relacionado, e o Gustavinho tem a questão de estar sendo negociado e que pediu para não jogar contra o Bahia. Mas é Libertadores, hein, Gustavinho? Pelo amor de Deus, você quer ser vendido? Tá bom, mas a gente está precisando de você.
É claro que fica melhor Soteldo e Gustavinho. Soteldo pela direita, inclusive o Gustavinho pela esquerda. Mas o Pavon marca muito mais do que o Gustavinho. E você vai precisar marcar o Fluminense também, porque vai ter o seu ímpeto ofensivo. Então, você marca e, ao mesmo tempo, os espaços se abrindo, o Grêmio vai atacar esses espaços com esses dois ponteiros. O Soteldo pode muito bem flutuar por dentro e o Vila Sante é um cara que, com o Dodi ali fazendo a caça no meio de campo, ele é um cara que se solta, se desloca, inclusive pisa na área para fazer gols. Acho que faz mais sentido até pelo momento técnico do Cristaldo não ser dos melhores. Eu gostaria do Monsalve? Gostaria, mas a gente sabe que pro Renato, o Cristaldo é o seu titular. E o Bright White lá na frente para aparar cruzamentos, para fazer pivô, para receber uma bola, combinar jogadas e poder finalizar. E realmente hoje ele é o melhor centroavante do time. Os dois laterais terão mais cobertura com esses três zagueiros, inclusive o Kahneman, né, que se solta bastante, mas tem ali dois na sobra, o Gemerson e também o Gustavo Martins. Acho um time equilibrado, acho interessante e acho uma estratégia que pode ser muito bem utilizada. Como eu disse, preferi o Gustavinho? Talvez. Acho que o momento técnico é melhor do que o Pavon, mas entendo a escalação do Pavon. Se ele tirar um dos zagueiros e botar o Cristaldo, é uma possibilidade. Ele tira, por exemplo, o Gustavo Martins, coloca Gemerson e Kahneman e Dodi, Vila Sante e Cristaldo, com os três lá na frente. Acho que o Renato não vai abrir mão dos dois ponteiros com o centroavante, porque ele vai ter cobertura pelos lados, ataque pelos lados e, ao mesmo tempo, um camisa 9 de referência. Então, esse é o time e essa é uma ideia de time que o Renato tem. Acho bem provável, possível, é a informação do César e eu estou assinando embaixo aí como suficiente para que o Grêmio possa vencer, se classificar e até mesmo com uma vitória, né? Tem Diego Costa que está no banco, ou pelo menos relacionado, vamos ver quem vai para banco, né? O Arezo, o Aravena, que ainda está devendo, mas o Grêmio tem opções de frente, Monsalve, todos esses caras estarão no banco. Natan Fernandes, que não fez um bom jogo contra o Bahia, mas são jogadores que o Renato vai ter à disposição para colocar em campo. Vamos ver se o Renato consegue fazer a leitura correta do jogo, se consegue mexer bem nas 5 trocas, se consegue segurar o ímpeto do Fluminense, porque começando o jogo o Grêmio está classificado, mas um golzinho nos caras jogaria toda a preocupação para o lado de lá e o Grêmio estaria muito perto da vaga. Tem que ver a lição do jogo contra o Juventude. O Juventude achou que estava se classificando facilmente contra o Fluminense pela Copa do Brasil, por exemplo, abriu 2-0 no Maracanã e, cara, nos minutos finais, o Fluminense empatou e por pouco não vira o jogo. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado. É jogo de Copa, é mata-mata e o Grêmio tem time para passar. Que tudo corra bem. Já estou ansioso. Comentem aqui o que vocês acham do time, o que pode acontecer. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!